Nosso irmão Eleonai, por favor, aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Satisfação muito grande, mais essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, dos versos 9 ao 13. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, dos versos 9 ao 13. Todos acharam? Amém? O texto diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega, outras traduções na coletoria, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amém? Gostaria de convidar você a tomar o seu assento com a sua Bíblia ainda aberta, fechar os seus olhos só mais um minutinho. Deus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, meu Deus, que temos aqui hoje mais uma vez de ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus amado, Deus querido, eu te convido mais uma vez a tomar o seu lugar de honra neste lugar, ó Pai. Toma os nossos corações, a nossa mente, que o Senhor possa falar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo ladrão da boa semente, meu Deus amado, e te convido, meu Pai amado, sinta-se à vontade em nosso meio. Amém. Meus queridos, existe hoje nas redes sociais um termo muito usado, que quem acessa mais as redes sociais aí possivelmente já ouviu. É um termo chamado por Top Trend. Não sei se a pronúncia é mais ou menos essa, mas esse termo ele significa principais tendências. Ele na sua tradução significa principais tendências. Esse termo ele é muito usado para definir o assunto do momento das redes sociais, o assunto que mais está em voga nas redes sociais. E rotineiramente esse top trend, esses principais assuntos da rede social vai ter lá no seu topo como seus principais assuntos corrupção. Corrupção política normalmente toma o assunto das redes sociais. E esse é um assunto que toma o nosso tempo. Esse é um assunto que nós, em todas as rodas de bate-papo, em todos os círculos de amizade, em todos os rumos de conversa, mais cedo ou mais tarde vai surgir um assunto sobre política, que vai levar a um assunto sobre corrupção. E o fato é que sempre temos uma opinião a respeito disso. Sempre temos algo a falar sobre isso. E é uma unanimidade as opiniões sempre contrárias à política. É uma unanimidade as opiniões sempre contrárias a essas corrupções. Sempre nos referindo contra essas corrupções. E o povo brasileiro já, de uma certa forma, já está saturado deste assunto, dessas corrupções. Mas, na verdade, não só
no Brasil, mas todo mundo nós vemos esse assunto tomar uma proporção muito grande. E por mais que nos últimos anos a politização, o interesse pela política tenha aumentado, com esse conhecimento acerca da corrupção, com esse conhecimento acerca da política, isso tem nos feito, com essa enxurrada de notícias, tem nos feito ficar enojados cada vez mais de corrupção, de política, de pessoas corruptas, de pessoas inaptas a tomar o comando, a tomar o governo. E esse nojo que nós temos tomado não chega nem de perto ao nojo que os judeus tinham, ao pavor que os judeus tinham no primeiro século de corrupção. Nós vamos ver, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, nós vamos ver que esse assunto, ele não é o top trend, ele não é um dos principais assuntos apenas hoje. Esse assunto, ele percorreu a história. Esse assunto, ele vai vir desde os tempos bíblicos até hoje. E os judeus, como eu disse, também eram assim, também eram aversos a esses políticos. E eles não só eram aversos a esses políticos, como também eles costumavam excluir esses do seu convívio. Eles costumavam a excluir esses das suas rodas de bate-papo. E quando nós olhamos para este texto, nós vamos perceber que este homem chamado, este Mateus, como em outros textos ou em outras traduções também, vai se referir a ele como Levi. Esse Mateus, esse Levi, era este político. Esse homem era esse homem público, que tinha sua imagem arranhada pela corrupção. Era um homem que tinha uma unanimidade do povo, ao contrário. Era um homem que todo o povo tinha uma opinião contrária a ele. Ele era odiado por todos. E quando nós vamos entrar nesse contexto, quando nós vamos entrar dentro desse texto que nós lemos, esse texto já começa nos trazendo uma informação muito interessante, uma informação muito importante dentro do que nós vamos falar. O texto ele vai começar, se você está com a sua Bíblia aberta aí, o texto vai começar dizendo o seguinte: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Mateus, meus queridos, ele fazia parte de um grupo, de uma facção, de certas pessoas que eram chamados de publicanos. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Os publicanos eram cobradores de impostos. E o texto vai nos dizer que ele estava ali sentado na coletoria ou na alfândega. Essa coletoria, essa alfândega, era uma espécie de uma banca de pagamentos de impostos. Era uma banca que ela era colocada num local certo, num determinado local estratégico, aonde toda a região teria de passar por ali, todo o tráfego de pessoas teria de passar por ali, e passando por ali, tudo que era comerciante, todas as pessoas que passavam por ali, elas tinham de pagar impostos, e Mateus, ele era essa pessoa, encarregada de cobrar esse imposto. E Mateus, ele fazendo parte dos publicanos, ele era uma das classes mais odiadas pelos judeus, não apenas porque ele cobrava imposto, mas porque ele trabalhava para Roma, ele trabalhava para o Império Romano, e no exercício dessa sua profissão, ele, além de cobrar os impostos, ele extorquia os judeus. Além de cobrar os impostos, ele extorquia aquelas pessoas, cobrando muito mais do que realmente deveria cobrar. Ele era tido pelos judeus como um traidor, porque ele não era de nacionalidade de Roma, ele não era nascido em Roma, mas ele era um judeu, e ele trabalhava para Roma. Lembrando que Israel, que o povo judeu nessa época, eles eram uma colônia de Roma. Então tudo que eles faziam, eles agora pagam para Roma. Então Roma vai dentro dos judeus, vai dentro do povo judeu, pega uma determinada pessoa, algumas determinadas pessoas, e encarregam esses de
cobrar os impostos. E além de cobrar, Roma dava uma total autonomia para esses publicanos, ao ponto deles apenas devolverem os impostos devidos para Roma, e o restante eles poderiam ficar para eles. Fazendo dessa forma, dando a oportunidade para eles dessa forma de enriquecer de uma forma indigna, de enriquecer à custa dos seus próprios conterrâneos, dos seus próprios irmãos de sangue. E assim, essa pessoa, e esse personagem, Mateus, ele estava entre esses publicanos. Mas algo que me chama a atenção, algo que me chama muito a atenção, que esse Mateus, mesmo ele sendo um publicano, mesmo ele sendo alguém que estava trabalhando para Roma, esse homem, nós vamos perceber que ele era um exímio conhecedor da lei de Deus. Ele era um exímio conhecedor da lei mosaica. Ele era um exímio conhecedor das Escrituras. Mateus, ou Levi, ele é o mesmo que vai mais tarde se convertendo, vai escrever o Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. E ele, sendo ali um exímio conhecedor da lei, ele vai trazer muitas informações acerca do Antigo Testamento. Para se ter ideia, Mateus ele vai citar apenas no seu Evangelho 99 vezes o Antigo Testamento. Mateus, ele sozinho vai trazer no seu Evangelho mais informações, mais citações do Antigo Testamento do que João, Marcos e Lucas juntos. Mateus, ele era um exímio conhecedor. E mesmo Mateus conhecendo as Escrituras, mesmo Mateus sendo um conhecedor das Escrituras, antes de conhecer Jesus, nós vamos ver que ele trabalhava para Roma, que ele extorquia o povo. E quantos de nós que hoje também não somos assim, como Mateus era antes de conhecer Jesus? Quantos de nós não somos conhecedores da palavra de Deus, frequentadores ao culto? Muitas das vezes temos em nossas bocas belos discursos, temos em nossa boca belas palavras, belas frases, mas a nossa vida não conhece Jesus verdadeiramente. Mas verdadeiramente nós não conhecemos, nós não temos a essência de Cristo. Temos em nossa boca várias vezes meros discursos religiosos, mas longe de conhecer o Cristo verdadeiro. Muitas das vezes nós falamos palavras bonitas, muitas das vezes nós temos uma frequência à casa do Senhor, mas precisamos ter um encontro com Cristo. E nós vamos ver que Mateus, ele teve esse encontro com Cristo. E o texto vai continuar na segunda parte do verso 9, quando Jesus vira para Mateus dizendo: segue-me. E ele logo levantando, segue Jesus. Esse evento, ele está registrado em 3 dos 4 evangelhos. Apenas João não vai ter essa narrativa a respeito de Mateus. E essa narrativa, Lucas, no capítulo 5, no verso 28, vai nos trazer uma informação importante, que vai dizer assim: e ele, Mateus, ou Levi, deixando tudo, levantou-se e os seguiu. Como eu disse, Mateus, ele era um publicano, ele tinha um cargo de confiança. É como se Mateus hoje fosse um concursado do governo, como se tivesse um concurso público, um cargo de confiança. E Mateus agora, Jesus chamando Mateus agora ele vai abrir mão de tudo, ele vai deixar tudo para trás, ele vai deixar tudo para trás, os seus lucros, as suas vantagens, a sua alta renda, e deixando tudo para trás, dificilmente ele conseguiria retornar novamente, dificilmente ele conseguiria ter esse lucro que ele tinha novamente, mas ele prefere abrir mão de tudo e ouvir a voz de Deus, e ouvir a voz do nosso Senhor. Ei, talvez assim como Jesus fez com Mateus, ele está passando ao seu lado, ele está te chamando
Ele está te buscando, Ele está te dando essa oportunidade e te dizendo: segue-me, segue-me. E muitas das vezes nós, por sermos conhecedores da palavra de Deus, muitas das vezes por acharmos que estamos no caminho certo, muitas das vezes por acharmos que temos o nosso convívio dentro de uma igreja, por termos o nosso convívio conhecendo as palavras de Deus, nós não ouvimos esse chamado. Mas o chamado de Jesus a Mateus e para nós aqui hoje é um chamado a um nível mais profundo. Ele te convida nessa noite a abrir mão das suas convicções, a abrir mão daquilo que você acha que é o certo, daquilo que você acha que está correto, a seguir aquilo que Ele quer para a sua vida. Não estou dizendo que nós não podemos trabalhar para Roma, que nós não podemos ter o nosso serviço secular, que nós não podemos caminhar junto ao mundo. Não estou te dizendo isso não estou te chamando, não estou te dizendo para você ser um religioso gospel, como é dito hoje aí pelo mundo. Não estou te dizendo para você viver apenas o ambiente de igreja, não. O que eu quero te dizer é que você sabe aquilo que te afasta de Deus, você sabe qual é o seu ponto de coletoria, você sabe aquilo que tem te tirado a comunhão com Deus Altíssimo, você sabe o que é, você sabe muito bem. Muitas das vezes nós, entre um discurso bonito e o conhecer a Bíblia, estamos distantes de ter uma comunhão com Deus. Não basta nós conhecermos a Bíblia, não basta nós conhecermos as Escrituras, não basta nós conhecermos, vir à igreja, termos encontro religioso, se não conhecermos verdadeiramente Jesus, se não formos testemunhas desse Cristo, se não formos testemunhas na nossa escola, se não formos testemunhas no nosso serviço, se não formos testemunhas dentro da nossa própria casa, de nada adianta termos o nosso convívio, o nosso ponto de encontro religioso, se nós não formos testemunhas vivas do Deus vivo. E o texto vai continuar, a partir do verso 10, quando vai dizer assim: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se com Jesus e com seus discípulos. Lucas diz que, o evangelista Lucas, ele no seu texto, ele vai dizer que Mateus fez um grande banquete, uma grande festa, depois de conhecer Jesus. Mateus, depois de conhecer Jesus, ele vai levantar uma grande festa. Você já viu quando você conhece uma pessoa muito importante, quando você passa a conhecer uma pessoa que você julga que essa pessoa tem uma importância muito grande, que vai fazer a diferença na sua vida? Você já viu como é legal, como você quer compartilhar dessa pessoa, como você quer chegar para o seu amigo e falar: ei, eu preciso te apresentar uma pessoa, eu preciso te apresentar um novo amigo que eu conheci, essa pessoa, ele tem muito a agregar nas nossas vidas, eu preciso te conhecer. Você logo quer tirar uma selfie com esse seu novo amigo, você logo quer postar esse seu novo amigo. Então, foi isso que Mateus fez, Mateus, logo após conhecer Jesus, ele logo dá uma festa, e ele quer apresentar esse seu novo amigo aos seus demais companheiros, aos seus demais amigos. Sabe, meu querido, aqui eu aprendo algo muito válido nas nossas vidas, algo muito interessante nas nossas vidas. Jesus, ele precisa influenciar a nossa vida ao ponto de termos de compartilhar ele com os nossos ciclos de amizade, ao ponto de termos de falar dele para as demais pessoas. Jesus precisa ser o ponto de encontro nas nossas festas. Jesus, ele precisa ser o ponto de contato nas nossas conversas. Jesus, ele precisa influenciar-nos. De nada adianta nós termos um total conhecimento
sermos alcançados pela graça e não transbordarmos essa graça, e não transbordarmos esse assunto, e não transbordarmos. De nada adianta nós sermos alcançados por Cristo se nós não levamos Cristo adiante, se Cristo não alcança as pessoas através das nossas vidas. Foi assim com a mulher samaritana. A mulher samaritana, logo após conhecer Jesus, logo após ter aquele diálogo com Jesus, ela já sai e já vai anunciar aos demais quem era a nova pessoa que ela tinha conhecido, quem era o novo amigo que ela tinha conhecido. E assim também precisa ser conosco. Precisamos ser apaixonados por Jesus, ao tal ponto de transbordar essa paixão nas nossas vidas e alcançar quem está ao nosso lado, alcançar aquele seu amigo, alcançar aquele seu vizinho, alcançar aquele seu companheiro de trabalho, sabe, aquele seu parente chato. O amor de Cristo precisa alcançar ele através da sua vida. O seu testemunho de vida precisa alcançar essas pessoas. E talvez elas estejam esperando um chamado. Talvez elas estejam esperando, assentados lá no seu ponto de coletoria, no seu ponto da sua alfândega, no seu ponto de pecado. Talvez elas estejam sentadas lá, esperando apenas um segue-me, esperando apenas uma palavra, esperando apenas um ponto de contato seu, um ponto de contato meu, um ponto de contato nosso. Precisamos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. E o texto continua agora, os versos 11 e 12, que vem dizendo assim: e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão doentes. Quando nós olhamos para este texto, nós percebemos que os amigos de Mateus não eram bem vistos pela sociedade. Nós percebemos que o ciclo de amizade de Mateus agora se converte a Cristo. Mateus agora ele tem um ciclo de amizade com Cristo. Mateus agora é uma nova criatura. Porém, os seus amigos continuam. Porém, o seu ciclo de amizade era o mesmo, eram os publicanos, eram os pecadores. E Mateus agora, ele vai anunciar esse novo evangelho, anunciar essa nova palavra, essa novidade aos seus amigos. Porém, esses amigos não eram queridos também pela sociedade. E como eu disse anteriormente, essa classe marginalizada, desprezada por todos, eram as amizades de Mateus. Para se ter uma ideia, os publicanos não poderiam nem mesmo entrar nas sinagogas. Os publicanos, eles não poderiam ser testemunhas, porque uma vez que eles não eram confiáveis. E agora essa turma, essa galera, esse ciclo de amizade de Mateus está assentado com Cristo. Agora é dado a esse povo um jantar para os marginalizados. É dado a este povo esse jantar. Estão comendo, essa classe agora está comendo com o mestre, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com aquele que não teve nenhum pecado. Essa classe agora está comendo com eles. E os fariseus, ao olharem isso, eles não perdem tempo. Eles não perdem tempo, eles logo olham para eles e começam a acusar essas pessoas. Os fariseus, o nome fariseu, ele vai significar separado. É um nome que na sua tradução significa separado da sociedade. Os fariseus se achavam melhores do que as outras pessoas, se achavam melhores do que os demais na sua sociedade. Hoje ainda nós temos pessoas que são assim também, que se acham, por conhecer a palavra de Deus, melhores do que as outras pessoas, que se acham santos ao ponto de não poderem conviver com seus amigos anteriores, ao ponto de não mesmo ir a uma festa de família, ao ponto de nem mesmo poder comungar, de poder ter comunhão com pessoas que não têm a sua mesma opinião. Em contrapartida, Jesus, nós vamos perceber que ele transitava por esses ambientes,
Jesus, ele transitava por ambientes hostis, ele se assentava à mesa com pecadores, ele se assentava à mesa, ele dialogava com os samaritanos, ele acolhia prostitutas, ele transitava por esses ambientes, ele sempre se encontrava ao meio dos perdidos, mas ele nunca era influenciado pelo mundo. Ao invés disso, ele sempre influenciava, ele sempre levava uma palavra diferente. Ei, Jesus te chama hoje, Jesus, ele te chama hoje para você fazer diferença aonde não há luz. Ele te chama hoje para ser o sal aonde precisa do tempero. Ele te chama hoje para levar luz aonde há trevas. E não importa quem é essa pessoa, não importa quem é essa pessoa que está precisando, o tamanho do pecado dela, não importa a maneira como essa pessoa está vivendo, não importa o tamanho das atrocidades dessas pessoas. Importa que você precisa levar a palavra de Deus a eles. Importa que essas pessoas precisam de Deus e existe salvação para elas. E existe um caminho para elas, e existe um local, um ponto de contato, um jantar marcado para essas pessoas com o Rei dos Reis, aonde esse, ao chamar, pode mudar a vida dessas pessoas, pode mudar a vida dessas pessoas. Jesus, ele tem o poder para mudar a vida do seu filho, que talvez você ache que não tem solução para ele. Jesus, ele tem o poder para mudar a vida do seu esposo, do seu marido, que muitas das vezes você olha e vê, não tem solução para ele. Tem sim, para a sua mulher, que muitas das vezes você já desistiu, mas Jesus não, e ele te diz, leve a minha palavra, continue, tenha força. Jesus Cristo tem o poder para transformar a vida dessas pessoas. Jesus Cristo tem o poder para poder transformar a vida desses pecadores, de pessoas indignas, de pessoas marginalizadas pela sociedade, de pessoas que todos apontam o dedo e dizem, não tem saída, mas Jesus olha para eles e fala assim, eu tenho um futuro para eles. Basta apenas você anunciar, fale de mim, fale, abre a sua boca, meu querido, abra a sua boca e pregue. Existe sim solução para essas pessoas. No capítulo 13 vai encerrar nos dizendo o seguinte, vinde porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Citando mais uma vez o evangelista Lucas aqui, no capítulo 18, ele vai narrar uma das parábolas de Jesus, quando Jesus ali vai dizer a palavra, vai falar acerca da parábola do fariseu e do publicano, dizendo que uns confiavam em si mesmos ao ponto de desprezar os outros, achando-se justos demais. E então os dois sobem ao templo para orar. E o fariseu, estando de pé ali no templo, ele orava assim, Senhor, te dou graças, porque não sou como esses homens, como esses pecadores, ladrões, injustos, não sou adúltero, nem mesmo como esses publicanos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Já o publicano, em pé, ali no templo, ele não tinha nem mesmo coragem de levantar os seus olhos para os céus, mas ele batia no seu peito, e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus conclui dizendo que o publicano foi quem desceu justificado, e não o fariseu, porque qualquer um que se exalta será humilhado, e qualquer um que se humilha será exaltado. Ei, talvez hoje temos aqui muitos Mateus, temos aqui muitas pessoas que estejam assentados no seu ponto de coletoria, no seu ponto de pecado, mas eu quero te dizer algo, Jesus Cristo está neste lugar, Jesus Cristo, ele está passando aqui, e hoje ele te chama para segui-lo, e hoje ele te chama para conhecê-lo, e hoje ele te chama
pelo nome. Hoje Ele te chama para segui-lo. Hoje Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te tirar do seu ponto de coletoria. Ele quer te tirar do seu convívio de pecado. Ele quer te tirar do meio de pecadores, do meio de publicanos, e te transformar em um evangelista, em uma pessoa que mudou a história, assim como Mateus, uma pessoa que ali era um pecador, mas ao ouvir o chamado de Cristo, ele se converte e vai fazer história através do evangelho. Talvez você já recebeu esse chamado, talvez você que está aqui hoje já recebeu esse chamado, talvez você que hoje já recebeu esse segue-me de Jesus, e você está seguindo Ele, e o Mestre te chama para, assim como aconteceu com Mateus, para que você possa ir a um nível mais profundo, para que você possa sair do raso, para que você possa sair da mediocridade, para que você possa sair desse estado parado, e que você possa entender e atender o chamado de Cristo, um chamado missionário, um chamado a anunciar o Evangelho, um chamado a anunciar. Esse é o chamado de Cristo para nós nessa noite, para que nós possamos ter esse jantar à margem da sociedade, mas é um jantar que vai mudar as nossas vidas, comendo à mesa do Rei dos Reis e tendo um alimento para se fartar por toda a nossa vida. Amém? Quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos. Deus, a Tua palavra foi exposta nessa noite, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Deus. Espírito Santo de Deus, por o Senhor nos proporcionar isso, ó Pai. Deus amado, outras vezes, meu Pai amado, éramos renegados pela sociedade. No outro tempo, Senhor, éramos renegados, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, mas o Senhor passou no nosso ponto ali, meu Deus amado. O Senhor passou na nossa alfândega, e o Senhor viu potencial, meu Deus amado. E o Senhor viu, ó Deus amado, que poderíamos ir mais além, Deus. E o Senhor nos chamou. Ah, Espírito Santo de Deus, estamos aqui hoje, ó Deus, com o nosso coração aberto, Senhor. Com o nosso coração, meu Pai amado, dispostos, ó Deus, a segui-lo, a compartilhar da Sua palavra, Deus, e a nos tornar agentes missionários, agentes, meu Pai amado, que levam a Sua palavra, meu Deus amado. Espírito Santo de Deus, transforme as nossas vidas, transforme o nosso caráter, transforme o nosso modo de viver, o nosso modo de ver a Bíblia, de ver a Tua palavra, de viver a Sua comunhão, Deus. Nos tire do raso, nos tire da mediocridade, nos tire, meu Pai amado, do nosso estado, meu Pai amado, que estamos parados, ó Deus, e nos leve a um nível mais profundo, Senhor, a um nível mais profundo, Deus. Ah, Espírito de Deus, nós necessitamos de Ti, ó Pai amado, nós necessitamos, Deus. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Diga isso. Jamais te conheci, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Olhe para cá. Nós já estamos encerrando. Eu particularmente, eu gosto muito de todas as passagens bíblicas de quando Jesus vai chamando os seus apóstolos. Porque se você conhece um pouquinho da história, você sabe que o melhor endereço para Jesus encontrar discípulos não era na Galileia, não era. Era na Judéia. Era lá em Jerusalém, onde estava o templo, os conhecedores da lei, os religiosos. Mas Jesus vai na contramão.
ele vai para Galiléia, ele vai para um lugar que lá no livro dos Atos, capítulo 2, vai dizer que são homens que a sociedade despreza, que são chamados de indoutos, sem conhecimento algum. Mateus, embora, como foi dito pelo pregador hoje, de fato, era alguém que tinha outras qualidades, mas era alguém absolutamente desprezado, rejeitado. Mas é para esse que Jesus diz: segue-me, segue-me. Jesus tem essas escolhas que a gente não entende, que às vezes a gente mesmo diz: Senhor, é comigo mesmo que o Senhor quer contar? E a palavra dele continua ecoando no nosso ouvido: segue-me. Se você me seguir, se você pisar onde eu pisar, se você fizer o que eu fizer, vai dar certo. O negócio é segui-lo, o negócio é repetir os passos do Mestre. Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar que um dia o Senhor nos chamou, e quando ouvimos a Tua voz, ela é irresistível, o nosso coração é sacudido, Deus, e ainda, Deus, que nós estejamos numa posição de pecado, de coletoria, de extorsão, de roubo, desprezado, como Mateus estava, o Senhor é poderoso para mudar a história de todo homem, de toda mulher. O Senhor é poderoso para levantar do pó, Deus, e fazer uma nova pessoa, uma nova criatura. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, essa palavra seja aplicada aos nossos corações. Pessoas aqui, Deus, que precisam ouvir a Sua voz, que ouçam. Pessoas aqui que já ouviram, que possa continuar seguindo ao Senhor. Que todos aqui, Deus, saiam daqui, Deus, instruídos, ensinados, encorajados a prosseguir nesse caminho, Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Com as suas mãos estendidas, eu quero fazer uma última oração encerrando. E eu lembro a você que no domingo nós teremos a celebração da ceia do Senhor. São 2 horários, 18 às 19, 20 às 21. Eu estarei pregando aos irmãos nos 2 horários, serão 2 sermões diferentes. Você está convidado a estar conosco, participar conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida, partilharmos da ceia do Senhor. Eu quero orar nessa noite, pedindo que o Senhor nos guarde, nos dê uma bom restante de semana, mas também encorajar você, que talvez está aqui comigo e precisa de uma oração específica, precisa de uma oração por uma causa determinada, nos procure aqui à frente, eu estarei à disposição para te atender ao término do culto. Se você precisa de um aconselhamento, de um auxílio, cesta básica, nós temos também, continuamos servindo a igreja, a comunidade a partir disso. Nos procure, irmãos, como igreja nós estamos aqui para te atender. Estenda as suas mãos. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa oportunidade de te adorar. Mas nesse momento eu também quero pedir ao Senhor que o Senhor continue nos guardando, nos leve, ó Deus, para a nossa casa em segurança, que ao chegarmos nos nossos lares, que a paz do Senhor, ó Deus, que excede todo o nosso entendimento, esteja reinando ali na nossa família, sobre a vida, Deus, ó Pai, dos maridos, das esposas, dos filhos, que possamos encontrar da Tua presença lá na nossa casa também, que isso que recebemos do Senhor, essa atmosfera de adoração, essa presença real do Senhor, que também seja uma realidade lá na nossa casa, Pai. Eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado, continue nos livrando de assalto, de acidente, ó Deus, do homem sanguinário nesses tempos difíceis, Pai, que a nossa vida esteja debaixo do Teu cuidado, é o que oramos com o perdão dos nossos pecados, através do nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso a Jesus.